Vamos lá. Alguns irmãos têm perguntado sobre questão de profetas. Existem profetas no dia de hoje, que nem esse pastor aí que falou que ia ter o morticínio, né? Parece que o cavalo amarelo ia passar aí no dia 30, né? Tipo assim, existe profetas? Existe profetas no meio dos judeus? Tem gente que fala que tem profeta aí no meio de judeu messiânico, alguma coisa assim, que fala com Deus, fala os negócios aí. Existe isso no dia de hoje? Bom, vamos ver. A gente precisa entender primeiro o tempo que a gente está. Porque todo momento na Bíblia, na Torá, que teve profetas, teve gente falando em línguas, foi com um propósito. Que tempo a gente está? Para a gente saber se tem propósito, a gente precisa saber que tempo a gente está. Eu já falei que a gente está no período de tempo entre as 4 primeiras festas, Pêssar, Ázimos, Primícias e Pentecostes, e as 3 últimas, trombetas, expiação e Sucotes, que é tabernáculos. Qual é esse período do intervalo dessas festas? Exatamente o período da semana 69 e a semana 70 de Daniel. E esse lapso de tempo está em Mateus, e é o que a gente vai ver agora. Tá aqui, ó. Mateus 24, tá? Versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então aí virá o fim, tá? Então o período que a gente está hoje é esse aqui, ó. Este evangelho será pregado em todo o mundo. É o tempo da expansão do evangelho aos gentios, que começou com a chuva temporã e cessou, né, lá nos Atos dos Apóstolos, e quando acabar essa parte do testemunho da expansão do evangelho, vai vir a chuva serôdia e aí vai vir o fim. Vai vir o período das trombetas, né? Então o que acontece? Isso aqui começa com a chuva temporã, tá? Aqui, ó, em Atos, que é onde ouviram, aqui, ó, onde eles vieram a línguas de fogo sobre a cabeça deles e eles saíram profetizando. E aqui Paulo, ele batiza pelo Espírito Santo, porque ele tá com o Espírito Santo, passando pros caras, ó. E ouviram e foram batizados em nome de Yahusha, né? E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Então eles falavam em línguas e profetizavam. Então isso aqui é o início, né? O início desse período aqui, ó, do Mateus 24, da expansão do Evangelho. O início foi marcado com a chuva temporã, tá? Tá lá na Torá, se você quiser saber sobre chuva temporã, tá na Torá e tem vídeo meu explicando isso aqui no Instagram. Começou com a chuva temporã e vai acabar com a chuva serôdia. Então, esse período aqui, a expansão do Evangelho, é exatamente o período que a gente está. Existe propósito da gente profetizar e falar em línguas nesse momento aqui, na metade, entre a chuva temporã, que cessou, e a chuva serôdia, que ainda virá? Existe propósito? Não. Por que não existe? Porque não existe profecia sobre um livro, que é a Bíblia, que já está profetizando. Então, o que é ser profeta hoje em dia? De acordo com a Bíblia, ser profeta é você ler a Bíblia e falar para alguém, ó, sabia que Mateus 24 está falando lá, ó, terá o evangelho será pregado em todo mundo e então virá o fim? Isso é uma profecia. Então, você está profetizando? Não. Porque profetizar, o que é profetizar? É você falar coisa que ainda não foi escrita, que ninguém sabe, que o Pai te revelou diretamente. Então aparecem esses profetas hoje, falando que vai ver morticínio no dia 30, aí existem profetas dentro de judeu, falando que fala com Deus e profetiza um monte de coisa, um monte de besteira. Então aí as pessoas falam, profeta, vamos seguir a profeta, né? Porque a gente não entende muito sobre a Bíblia e a gente acha que o primeiro que aparece falando que é profeta tem muita coragem de falar isso, portanto tem o Espírito Santo. Não, gente, tudo sabe o que é isso? Profetas de Baal, profetas de demônios, tá? Demônios. Espírito Santo não erra, tá? E se a pessoa tem o Espírito Santo para profetizar e falar em línguas, tem que ser com propósito. Qual é o propósito? A Bíblia nos revela esse propósito? Porque pelo que eu sei aqui, existe a chuva temporã e a chuva serôdia no final. Entre esse período não existe propósito algum. Basta ter o quê? Pregação do evangelho em todo mundo. Basta você ler o negócio, conhecer o negócio, falar do Messias e então pregar para todo mundo. Tá? Então não existe profetas. E eu afirmo isso generalizando. Todo mundo que se denomina como profeta ou que se denomina com os dons do Espírito Santo, que é falar em línguas, que é profetizar, que é ter dom de cura, todo mundo que fala isso está falando com entidades de demônios, está falando por demônios, tá? Isso, se não for mentira, claro, a pessoa pode falar, mas não pode ter. Aí é mentira. Mas se a pessoa demonstra ter, é demônios, tá?
demônios. Falsas profecias, profetas de Baal. Então não existe propósito, tá? Em profetizar, em falar em línguas, tudo isso é vigarice. E manifestação demoníaca. Não é manifestação do Espírito porque não está no tempo ainda. O Espírito habita dentro da gente, portanto, ele nos contamina com os frutos do Espírito. Não a manifestação, os frutos. Que é benignidade, domínio próprio, lutar contra o pecado, que é a habilidade que o Messias deu pra gente. Lutar contra o pecado. Hoje você pode resistir ao pecado. Tá? Antes você não podia. Então como é que faz? Você resiste ao pecado, você tem domínio próprio, tem benignidade, você tem tudo isso que é frutos do Espírito, mas não é manifestação, não é dons do Espírito. As pessoas confundem a habitação do Espírito Santo no seu corpo com a manifestação dele. E não é a mesma coisa. Tá? A habitação te dá os frutos. E aí confunde o fruto com o dom. Mas a habitação te dá os frutos. A manifestação te dá os dons. Aí não é mais você. Se é o Espírito Santo manifestando no seu corpo, então ele te possuiu. É como, sabe, possessão demoníaca? É o demônio fazendo as coisas? Então, aí ao contrário, é com o Espírito Santo. Aí ele se manifesta em você e ele demonstra os dons, né? Aí é o Messias controlando você pela cabeça. Entende? Aí é o Messias possuindo a igreja. Aí sim, aí não é mais você que está tendo os dons do negócio, não é você que está dando, é o Espírito Santo. Aí sim é você. Mas isso só aconteceu com a chuva temporã, cessou. Aí acontece o período de evangelização dos gentios e aí vai voltar a chuva ceroja, tá? Que aí então vai ser a maior de todas, a gente vai ter poder mesmo de fechar o céu, de ferir a terra com pragas e catástrofes, com tudo. Então, existe um tempo determinado para tudo, irmãos. Não deixe se enganar por falsos profetas, tá? Não deixe se enganar, porque são tudo falsos profetas, tudo profeta de Baal, tá? Agindo por demônios. E sujando aí a palavra do Pai, tá? Então não acredite, tá? Se qualquer pessoa se denominar como profeta ou falar em línguas ou que tem os dons do Espírito Santo, fale que é demônio, tá? Não é, e eu provo com as escrituras que é demônio, não é o Pai. Porque para tudo existe tempo determinado. Então essa é a minha palavra aqui para vocês hoje.